Olá, eu sou a Lia Pinheiro, psicóloga, gestalt terapeuta, professora de graduação e pós-graduação e coordenadora do programa Dá para Atender, da Saúde do Adolescente, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Quero agradecer à Atlética Gávea pelo convite para estar aqui com vocês, fazendo uma análise gestáltica do filme Coringa. Vou conversar com vocês sobre um filme, um personagem chamado Arthur Fleck, do filme Coringa, que é uma alegoria, e vou passar um tempinho trazendo algumas informações a respeito dele, dentro de uma leitura, uma perspectiva gestáltica. Então, para começar a falar da Gestalt, eu preciso trazer o Fritz Perls, que é o fundador da Gestalt, que é o criador, melhor dizendo, da abordagem da Gestalt terapia. E para nós, a Gestalt terapia, para Perls, é uma prática psicoterapêutica que se orienta por uma visão integradora. O que significa isso? A gente vê o homem como um ser total. A gente vê o homem como um todo. Não como um neurótico, um esquizofrênico, ou isso ou aquilo. O filme Coringa é uma alegoria, é uma licença poética. E, acima de tudo, ele vem constituído como um drama que aborda a vida humana contemporânea e a questão da saúde mental. É uma construção fantástica de um personagem, Joaquim Fênix. Esse filme é de 2019. E, embora inicialmente não apareça e nem pareça, pode ser muito próximo de cada um de nós. A gente pode falar sobre esse personagem, que é muito específico, e também falar sobre o mundo em que a gente vive, sobre nós mesmos, em alguma proporção, individual ou coletivamente. Então, o filme retrata algumas das várias instâncias em que vai se constituindo ou se agravando o adoecimento de Arthur Fleck, personagem maravilhosamente bem representado pelo Joaquim Fênix. Ele é um morador de Gotham City, retrata Nova York. Ele carrega um comprometimento neurológico sério. Ele vive com a mãe, a pessoa por quem ele demonstra um afeto. E ele tenta sobreviver trabalhando como palhaço nas ruas da cidade. Mas ele tem um sonho, que é fazer sucesso como um comediante no stand-up. Esse é o desejo. Essa é a proposta dele. A mãe do Arthur diz para ele: para ser comediante precisa ser engraçado, Arthur. E tem uma outra coisa que ela repete para ele desde que ele nasceu. Ela diz para ele que ele nasceu para trazer alegria ao mundo. E ela o chama de rap. Então a gente observa que o personagem ele vai do céu ao inferno, com diversas humilhações e segredos que vão sendo descobertos, além de sofrer muita, mas muita injustiça das outras pessoas. Arthur, ele teve um início dramático, ele teve uma infância, quando criança, ele sofreu espancamento pelo seu padrasto e com a conivência da mãe. Que a mãe sempre frequentou hospitais psiquiátricos e ele passou por diversos traumas. Esses eventos traumáticos, eles ficam inacabados e elas, então, esses eventos são vistos como os gestaltem inacabadas, que é mais de uma gestalt. São verdades não ditas, são dores não elaboradas, as feridas que ficam abertas. São feridas tão profundas que a gente evita tocá-las. Então, aqui, a gente já tem contornos que vão afetar o desenvolvimento do Arthur e que também podem nos afetar e podem constituir a nossa saúde ou adoecimento. Daí pode ocorrer a nossa identificação com o personagem, que vai se estabelecendo gradualmente. Peirce, ele considera quando um pensamento, sentimento ou mesmo uma ação é considerada inaceitável, na tentativa de negá-los, a gente se aliena de partes valiosas de nós mesmos.
A gente restringe o nosso contato ao mundo. E a gente impede, dessa forma, que esta seja ela mesma. Então, a gente se impede de ser nós mesmos. E assim, as violências vão sendo sutis, mas elas são de longe tocantes, são as mais tocantes. A gente observa que ser amado para Arthur passa longe da sua vida. Ele é constantemente agredido pelas pessoas que são sempre hostis com ele. Ele vai apanhar muito, muito. Mas aquilo que nos apanha a nós em cheio e nos arrasta para junto do seu drama é o que é o sutil. Arthur, ele segura o seu ódio, o ódio que ele tem pelo mundo, na tentativa da realização do seu projeto de ser. E olha só, segundo a Gestalt, a gente pode encontrar um berço fértil de criatividade e transformação através do fechamento de Gestalt. A gente tem ciclos de sofrimento emocional que, de alguma maneira, ficam interrompidos. Geralmente, são sofrimentos de traumas vividos em uma época onde praticamente a gente não possuía ou tinha muito pouco recurso emocional. E esse pouco recurso emocional, para dar conta de tal experiência, de tal situação, eles acabam acontecendo na infância ou na adolescência. Momentos esses em que nós estamos no processo de desenvolvimento e que essa situação pode ocorrer com uma maior frequência. Ocorrer com uma maior frequência ciclos de sofrimento emocional, apesar que isso acontece em todo o nosso processo de desenvolvimento. Por exemplo, a questão de você não ser visto nem ser ouvido. É estranho. A gente não vai ter um olhar, não vai ter uma escuta, nem mesmo daqueles que deveriam oferecer isso para a gente. No caso, ele não vai ter nenhum olhar, nenhuma escuta das pessoas com quem ele estabelece ou tem alguma troca. O filme retrata que o Arthur, ele é dependente de remédios, ele toma 7 medicações para poder controlar essa doença neurológica que o faz rir incessantemente, principalmente em situações de nervosismo. E para isso ele recorre ao serviço de saúde pública da cidade, onde ele é atendido por uma assistente social. A gente vê que o tratamento dele é ruim, é burocrático, ou abaixo da crítica. Falta escuta clínica, por exemplo. Ele é atendido por uma assistente social, e essa assistente social ela não interage com ele. Ela apenas repete um padrão mecânico de perguntas. Ela atende Arthur toda semana e jamais escuta a profunda descrição que ele faz a respeito de sua vida. É uma existência quase sem existência. E nós temos no filme várias frases emblemáticas, então eu vou começar a trazer algumas. Como nesse momento, num dos momentos dele com o assistente social, ele diz assim: durante toda a minha vida, eu nem sabia se eu existia de verdade. Mas eu existo. E as pessoas estão começando a perceber. Então, o atendimento do Arthur, ele é suspenso pelo governo e ele fica desassistido. Ele não tem condição de comprar remédio, ele passa a fantasiar as relações e situações e vai ter o isolamento como uma das suas características mais marcantes. Quando a gente retira a escuta e a medicação do cliente, o sofrimento dele tende a evoluir. Então, no filme, a gente observa que o Arthur ele é completamente desamparado. Ele não tem emprego formal, ele não tem plano de saúde, ele não tem absolutamente nada. O que uma pessoa faz numa situação dessa? Entra em desespero. Nada justifica o crime, mas a gente entende essa explosão de sofrimento. Um gestalt terapeuta muito querido, Enio Brito Pinto, ele diz que a vida ela é permeada por sofrimento. E esses sofrimentos têm raízes diferentes e diversas intensidades.
mas nos acompanham por toda a existência. O que a gente vai observar no personagem do Arthur Fleck é que ele é apresentado como figura, até então inocente, de um homem de meia idade que tenta equilibrar a vida em Gotham City, decadente dos anos 80, uma cidade suja, uma cidade violenta, cercada por uma desigualdade social, além de uma crise política e moral. O que é interessante é que, à medida que o Arthur vai morrendo, entre aspas, e o Coringa nascendo, entre aspas, a personalidade dele muda. Tanto sua confiança, como sua postura e até as cores das roupas. Porque até então, a gente pode dizer que ele mantinha uma postura de invisibilidade. Inicialmente, o que a gente vai observar? Quais eram as cores que ele usava? Marrom, preto. Aí ele passa para cores mais coloridas. Ele passa para verde, laranja, vermelho. De uma certa forma, simbolizando que agora ele estava mais vivo do que ele jamais foi. Agora ele era visto. E começa a se sentir realmente vivo quando começa com seus assassinatos, que é quando a sociedade passa a enxergá-lo. Tem uma cena que dá para a gente perceber o prazer que ele tem no momento em que ele vê no jornal a foto de um palhaço assassino estampado. Então, como é que o Arthur vai representar essa transformação dele para o Joker? Vai ser através das roupas, dos assassinatos e da dança. Então, ele dá os passos de dança no banheiro. Tem a famosa cena dele na escadaria. Então, no mundo ficcional do Joker, quando o Arthur Fleck morre, simbolicamente nasce o Coringa. E aqui eu vou empregar uma frase do Nietzsche, quando ele diz que torna-te quem tu és. Então, a gente é responsável por fazer algo da nossa situação existencial. Tudo que compõe nossa existência, a família, a história pessoal, condições sociais, cultural, as relações sociais. Mas, com a queda do seu projeto existencial, Arthur, ele não pode mais ser o Arthur. O mundo perde todo o sentido. A existência passa a ser caótica, perversa e ruim. E daí surge o Coringa, o vilão perverso, que sente prazer no sofrimento do outro e ri dos sentidos comumente atribuídos à existência. E aqui a gente vai perceber a solidão com que Arthur vivia seu desespero, o seu vazio. Ele potencializava o seu sentido de vazio e de que não nutria afeto pelas pessoas, nem mesmo por si próprio. Então, o Coringa não nasceu Coringa, ele tornou-se Coringa, como o filme vai mostrando, essa transformação do Arthur em Coringa, um frágil paciente psiquiátrico que torna-se um vilão perverso. Lembre-se que eu estou falando de uma alegoria, fazendo uma leitura desse personagem Coringa. Um outro aspecto que a gente tem que observar também é a risada. Sabe? A cada momento a gente via um tipo diferente. Ele tem uma condição mental que faz rir descontroladamente. E o acompanhamento médico que ele recebe é praticamente inexistente, até que é suspenso por falta de fundos. E a própria terapeuta dele, a assistente social, diz no momento do filme que eles não se importam com pessoas como você. E aí o filme vai, as coisas vão acontecendo. E tem um momento, quando ele está no hospital com a mãe, uma outra frase que ele expressa é: sabe qual é a graça? Sabe o que me faz rir de verdade? Ele pega o travesseiro da mãe e continua dizendo, quando ele asfixia a mãe, ele diz: eu pensava que minha vida era uma tragédia, mas agora eu entendi que é uma grande comédia. Dessa forma, a risada não condiz com o que ele está de fato sentindo. É uma risada involuntária.
Essa risada causa aversão nas pessoas e ele tenta aflitivamente evitar, sem sucesso, essa risada. E a risada vai mudando ao longo do tempo. Isso me fez lembrar uma música do Frejá, que ele diz que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Talvez ele seja um desesperado, não sei, ou um desajustado. E ele diz: eu não tenho nada a perder, nada mais vai me machucar. Então, esses atos loucos, fica bem claro para a gente de um homem desesperado que tem o mundo contra ele. E esse modo tão disfuncional de funcionar o impede de crescer, o impede de aprender, de mudar. Como é que fica esse personagem? Então ele desce dos palcos, ele se assenta ao lado do espectador. Ele faz compra no mesmo supermercado, enfrenta a mesma fila de banco. Ele não é mais um vilão apenas com planos mirabolantes. E não reside em Gotham City, uma cidade com uma arquitetura toda estranha. Ele passa a ser uma carta que sinistramente está entre nós e a gente se nega a ver. Como todo bom coringa, ele está no trabalho, em casa, na escola e até em nós mesmos. Ocupa diversos espaços e reside nessa ausência presente, que forma um vazio que a gente nega ou tem medo de enfrentar. Então, o que a gente pode fazer enquanto psicoterapeutas? É ter firmeza para manter o sujeito no percurso e chegar no âmago da dor. A Gestalt tem um outro conceito, que é o conceito de awareness, que não existe tradução para o português, que se aproxima de tomar consciência, ter consciência. Então, esse é o momento em que a gente se dá conta da verdade, o momento de cair a ficha. Quando a dor é tocada, e dessa forma, é possível a gente dar um fechamento para esse evento traumático, para essa Gestalt aberta. Ser capaz de conversar com o que nos assusta. E esse fechamento ele pode vir através de emoção, choro, alívio, um suspiro, um silêncio, uma paz. O que é mais sombrio do que a própria realidade? Para encontrar a verdade é preciso navegar pela dor e entender como isso ainda nos paralisa e nos priva de construirmos histórias melhores. A gente só muda a situação quando a gente sabe como ela acontece. Tem uma cena no filme, quando ele está no hospital psiquiátrico, e tem uma médica na frente dele, ele ri e a médica pergunta para ele: do que você está rindo? Aí ele diz para ela: você não entenderia a piada. Será que ele tem consciência de tudo o que aconteceu? E é aí, nesse momento, que começa a tocar a música That's Life, do Frank Sinatra. Então, numa tradução para o português, é a vida, isso é o que todos dizem. Você está no alto em abril, abatido em maio, e aí a música segue. Tem uma parte que ela diz: eu já fui um fantoche, um pedinte, um pirata, um poeta, um peão e um rei. Eu já estive por cima, eu já estive por baixo, por dentro e por fora. E de uma coisa eu sei: toda vez que eu me encontro, é de cara no chão. Voltando para o nosso papel, o Ari Hemfeld, um outro psicólogo da linha humanista, ele diz que a gente tem que desatar os nós da alma, estes entraves à vida, como dando espaço ao nosso momento, dando espaço ao sopro, respirar, cuidar do desabrochar da alma, cuidar do ser, ensiná-lo a cuidar de si para conhecimento. O Deus vai dizer: seja como você é, de maneira que possa ver quem é e como é. Deixe por um momento o que deve fazer e descubra o que realmente faz. Arrisque um pouco se puder. Sinta seus próprios sentimentos. Diga suas próprias palavras. Pense seus próprios pensamentos. Seja seu próprio ser. Descubra. Deixe que o plano, para você, surja de dentro de você. E aí, o que
configura Arthur como Coringa. A máscara, a roupa, as atitudes. Deixa uma interrogação. Ele é um fingidor? De acordo com Fernando Pessoa, ele finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Esse é um filme de contrastes e contradições. A gente pode fazer uma crítica sobre a realidade que a gente vive hoje. Ele dança feliz, ele é agredido gratuitamente, ele se vê impotente, imóvel no chão. Ele tenta melhorar, mas o filme mostra a impotência dele. Sofre violência de diversas formas, toda experiência de rejeição. E não é só pelos socos, pelos pontapés, mas pelo desprezo. E esse filme, ele fala de todos nós. Jorge Ponciano Ribeiro, ele diz: vamos ouvir com o ouvido e escutar com o coração. E a Gestalt? Fechou? Obrigada.